Família Reconecte-se! Aqui estamos mais uma vez, eu, Yuri Carraro, meu querido irmão, Leandro Carraro. Estamos com muita alegria, estamos com vocês, aonde vocês estiverem. Receba bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, um forte abraço nosso para iniciar mais um bate-papo, mais um episódio do nosso podcast. Também vou deixar meu querido irmão também dar essas boas-vindas calorosas a vocês. Vai lá, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Ô alegria de poder estar junto de família, né? É sempre bom estar pertinho, estar juntinho de quem a gente gosta. E de coração, a gente tem a alegria de poder estar com vocês, de poder ter esse momento de prosa, de poder estar aqui falando sobre coisas tão importantes sobre cada um de nós. Vamos que vamos, irmão. Vamos que vamos, Vamos mais que um vamos. programa. Mais programa, vamos lá. Mais um bate-papo bacana. E hoje é um assunto bem legal, assim, também, que é um clássico, né? Que a gente conversa muito também quando a gente entra no espiritismo e a gente começa a entender a questão da reencarnação, das várias vidas, né, que nós temos, que não é só uma. Então, o nosso episódio de hoje é: ninguém erra de endereço ao nascer, ou ninguém erra de endereço na reencarnação. Uma clássica frase aí, né, também, do meio espírita. E é isso, né, irmão? A gente começa a entender que qualquer que seja a situação, o momento, o lugar, com quais pessoas, né, quais pais a gente reencarna, nada é por acaso, né? Esse primeiro movimento nosso numa nova encarnação, ele tem uma grande força, um grande propósito. A gente fala que tudo na vida não é por acaso, mas esse então, que é o nosso momento de nascimento, ele tem um impacto muito grande, né? Tem um grande propósito para a nossa jornada aqui, né? O que a gente veio desenvolver aqui, veio trabalhar nessa vida, veio curar, enfim, existem uma variedade, né? Porque cada ser humano é único e cada um passamos por uma jornada de várias reencarnações únicas. Então, onde nascemos, com quais pais, aqui, né, irmão? Nós dois aqui somos irmãos, não é por acaso. Vocês aí também estão no meio da família de vocês aí, não é por acaso. Mas por que, né, irmão? Por que tem tanto propósito assim, né? Dessa questão do nascimento da nossa família. Você pode começar a elucidar para os nossos queridos colegas aí, que talvez já tenha alguns spoilers na cabeça deles, cada um, qual é a importância disso diante da nossa vida, né? Bom, irmão, esse é um tema bacana, porque quando a gente pensa em encarnação, né, ou vida, né, que está na frase aí, é primeiro momento entender por que você está aqui, né? E aí, você está aqui para quê? Acho que essa é a primeira etapa que você tem que exercitar para depois, né, quando você começou a tentar responder isso, porque às vezes não vai ser tão fácil, não vai ser tão claro assim, né? Yes. Você vai conseguir chegar e ter uma base para compreender a participação da sua família nisso, sabe? Na história, na construção de todos nós, a nossa família tem papel importantíssimo. Cada membro dela, sabe? Desde aquele membro da nossa família que a gente tem mais carinho, que a gente tem mais afinidade, e que tem, né? Tem pessoa da nossa família que a gente tem uma afinidade de graça, tranquilamente, a gente tem uma conexão, uma fala fácil, um olhar tranquilo, uma segurança, um carinho maior. E tem pessoas da nossa família que a gente tem mais distanciamento, mais dificuldade de lidar, mais questões que a gente sente lá dentro que ainda precisam ser resolvidas, até de desconfiança, até de insegurança e tudo mais. E interessante que é o mesmo membro da mesma família ali. Talvez mude um papel de um ou outro, mas está na família. Tem que ser, teríamos que possuir um carinho também especial, porque está na família. E às vezes não é. E cada um desses players, cada um desses participantes da nossa vida tem importância fundamental. E para eu entender essa importância, o primeiro passo que eu tenho que fazer comigo, irmão, ou com qualquer um de nós é: por que eu estou aqui mesmo? Por que eu vim aqui? E aí, quando a gente busca essa resposta lá no Livro dos Espíritos, né, a gente tenta estudar um bocadinho sobre isso, tendo como base essa filosofia espírita e tudo mais, até como base nosso amado Mestre Jesus e tudo, o cristianismo, a gente começa a compreender que a gente está aqui para melhorar, né, para transformar, para ser um cadinho melhor onde a gente é sombra, para criar paz aonde a gente briga, para ter leveza onde a gente é duro, para ganhar virtude, sabe? Desenvolver as nossas duas asas que a gente tanto fala. Pois é.
Então a gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para transformar, para sermos pessoas melhores, para encontrar essa nossa tal felicidade. E se eu estou aqui para isso, quem eu vim no meu núcleo principal tem um papel importantíssimo nisso. Comigo, sabe? Para comigo. Eu tenho para com eles, eles têm para comigo. Quem eu tenho facilidade, a gente começa a pensar rapidamente, é uma pessoa que está do meu lado para me ajudar, para me apoiar, para me ajudar a guiar e para juntos podermos ir enfrentando de mãos dadas e com desejo de melhorar os detalhes e as questões da vida, que vão acontecer. A vida é cheia de questões. E aqueles que a gente tem dificuldade, eu sempre gosto de pensar como um personal trainer, né? Aqueles que vão nos fazer sair do conforto. Porque aquele que nós temos facilidade, normalmente vão ter tanto carinho e tanto cuidado conosco que vão nos manter ali no conforto. Lógico, uma vez ou outra vão nos dar uma puxadinha, um empurrãozinho, mas normalmente vão facilitar as coisas pra gente, ou vai ser tudo mais fácil ao lado deles. Mas ao lado daqueles que a gente tem um cadinho mais de dificuldade, esses vão testar se realmente a gente ganhou paciência, se realmente a gente desenvolveu compreensão, se realmente a gente já entendeu o que significa perdoar, se realmente a gente já está alinhado com aquele pedido de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que a gente ame aqueles que não gostam tanto assim da gente, né? É começar a ver além das aparências, a ver, a observar a vida além do que aquilo que os outros dizem ou como a sociedade ou o mundo diz que os outros deveriam agir. Que o importante para nós é como nós estamos agindo diante das coisas. Se o outro não é tão legal assim, ou a gente não tem tanta afinidade com ele, por que eu preciso não ter empatia com ele, ou deixar de ter carinho com ele? Por que o meu carinho ainda é tão vinculado a dar para as pessoas que me dão, a cuidar de quem cuida de mim, a gostar de quem gosta de mim? Por que eu não posso gostar, talvez, de uma pessoa que não gosta tanto assim de mim, mas eu tenho carinho para com ela e eu desejo o melhor para ela? Não é me matar e me sacrificar por ela me autodestruir. Não é isso, porque isso não é amor, né? Bem diferente. E aí, quando a gente começa a fazer essas análises, eu acredito, irmão, que a gente começa a entender o papel da família. Porque essa diversidade, essa união de pessoas, relações, detalhes e acontecimentos que vão em cada um na sua particularidade, mexendo conosco, sabe? Mexendo nessa sopa de letrinha que existe dentro de nós, para que a gente possa sair dali e tirar uma virtude, tirar uma capacidade, desenvolver uma habilidade boa para caminhar na vida. É engraçado, irmão, porque realmente cada pessoa tem um propósito na nossa vida, como você bem falou, tem afinidades e dificuldades, né, não afinidades aí, né, e tem aquela velha fala também, fala assim, família a gente não escolhe, né, a gente cai nela e, assim, amizades a gente escolhe, assim, na vida. Assim, aqui olhando para uma visão material encarnada aqui no momento, assim, realmente nós nascemos numa família, né, ok, e escolhemos as amizades, mas, assim, vou te falar, né, dar uma atualização para todo mundo que não sabe, a gente escolheu, sim, essa família que a gente está aqui hoje, né? No plano espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, a maioria de nós, né, tivemos capacidade, sim, de pensar e refletir sobre a escolha da família que a gente está vivendo aqui. E só que quando a gente está no plano espiritual, né, quando a gente está com essa compreensão do nosso, qual é o nosso verdadeiro propósito aqui nessa vida, a gente enxerga o que é melhor para nossa felicidade verdadeira, né? O que a gente veio aqui, que é como você falou, a gente veio se melhorar aqui, né? A gente veio evoluir, né, irmão? Então, como o nosso propósito verdadeiro é esse, de evoluir, de melhorar, a gente vai vir numa família que vai nos colocar em cenários que vai ter, sim, apoio, né, e acolhimento e amor em diferentes níveis, né, às vezes, talvez nem tanto, né, pode ter diversos níveis disso, mas também vai ter essa situação de, cara, vou ter aprendizados e vivências aqui com essas pessoas, diante de situações mais escassas e difíceis, que vão me colocar à prova, que vão me colocar para assim, sabe, me burilar, me transformar. E então, e quando a gente escolhe essas famílias, a forma como a gente vai vir, às vezes até, né, não precisa nem ser ter pai, tipo assim, não precisa, a gente pode até ser órfão, assim, no sentido de perder pai ou mãe, né, desse processo. Nada é por acaso, apesar que são cenários bem mais difíceis, mas
todos esses cenários, se nós viemos nele, nós somos capazes de conseguir viver e avançar e encontrar esse propósito com o passar dos anos, né? Com o nosso amadurecimento, a gente vai conseguindo se reencontrar, né? E viver a nossa verdadeira vida, assim, de propósito. Então, qualquer que seja o nosso cenário, né? Bom ou ruim, diante da família que a gente veio, a gente tem que entender que nós fizemos essa escolha, ou se não fizemos ainda com pleno, livre consciência, nossos mentores que nos amam muito, pessoas que zelam por nós no plano espiritual, nos ajudaram e nos levaram a vir nessa família, nessa situação, com um propósito muito importante. Então, por isso que a gente não pode achar que tudo é por acaso, tudo é por acaso, estamos numa situação caótica, tanta injustiça, né, que a gente vê assim, tantas pessoas com tão pouco, né, e tantas outras pessoas com muito. Então, assim, não, se a gente enxergar só uma visão daqui da matéria, né, irmão, a gente acha que aqui é um caos, né? Só que não. Todos nós somos acompanhados, todos nós temos nossos mentores, equipe espiritual, todos nós aqui também na vida, né? Eu tenho aqui meu querido irmão, temos pessoas, e não só da família, né? Amigos, pessoas que a gente constrói, laços que a gente constrói, que às vezes até tão forte, até mais, né? Do que a família que nós viemos. Temos esse apoio, essa família, não só sanguínea, mas uma família espiritual, né? Que nos conecta e que nos faz avançar. Mas essa nossa chegada, irmão, aqui na Terra, diante de uma nova vida, ela tem profunda importância, e por isso que é importante a gente compreendê-la, porque ela realmente impacta a nossa vida, e por muito, né, por toda a nossa vida. E compreendê-la, ter a coragem de encarar cada situação. Até, assim, a gente olha famílias que, a princípio, tiveram todo o amor e todo o carinho, muita presença, mas, no fundo, cada família, ninguém é perfeito, né? Nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita, todos nós estamos trabalhando. Então, a gente entender a nossa origem e aprofundá-la e ver os padrões, as questões familiares que nós temos, os próprios padrões nossos mesmo, né, do espírito que veio, que nós somos aqui, e entender que, né, não há esse endereço errado, que nós estamos aqui para trabalhar certos aspectos nossos nessa vida, nos traz um mapa, né, riquíssimo, um mapa muito importante para a gente se conhecer, se trabalhar, viver essa vida assim com mais entrega, né, irmão? Então, essa reflexão, acho que cada um pode ter a sua e entender as suas origens, suas raízes, né, que levaram você a vir nessa vida. Ela vai ser fundamental, assim, um dos pontos importantíssimos que até eu faço terapia e olho muito as questões da minha origem, né, da minha família, com muito sentimento de gratidão em muitas coisas, e outras coisas que eu vejo que, assim, olha, eu sei que nem tudo foi perfeito, claro, não tem como esperar isso, perfeição, mas eu entendo que tudo aquilo tem um grande, cara, né? Não é por acaso que tais coisas me faltaram, tais situações aconteceram, porque estão me desenvolvendo diante da dor, dos desafios, a ser um ser humano melhor, a ter essa empatia, me construir e também ser um instrumento positivo, né, para as pessoas à minha volta. Bate essa reflexão também em você, irmão, assim, tipo, essa questão de você identificar, né, a família, né, a origem que a gente veio, assim, isso também te toca e te traz esses estímulos positivos? Traz, assim, a gente tem que refletir, porque nada é por acaso, né? Como você estava ali dizendo, que nada acontece sem ter um motivo, né? Então ninguém está do nosso lado, não importa se é família ou não, mas principalmente quando a gente pensa em família, ninguém está do nosso lado à toa, né? Ninguém veio ali para exercer função de nada, né? A pessoa está na tua vida aí para ser um nada, para não fazer nada. Não. Ela veio para mexer com você. Tanto mexer para te ajudar a construir coisas boas, quanto mexer para te ajudar nos detalhes que você está escondendo aí, que você não tenta mexer há muito tempo, que você precisa mexer. E muitas vezes essas próprias pessoas podem ser, e são, em vários casos, relações antigas que estão de volta na sua vida para que você repare uma dificuldade que você tem vivido com ela. Algo que você plantou junto dela em outra vida que não ficou tão legal. E para que isso mude, nada melhor do que escrever uma nova história, né? Se eu tenho uma experiência ruim com alguém, nada melhor do que mudar essa sensação, essa lembrança dessa experiência ruim, é ter uma nova experiência, só que agora de maneira diferente, e que possa gravar uma boa memória, que possa demonstrar quanto ela é boa, quanto eu sou bom.
Porque muitas vezes, de algumas relações que a gente pode ter no passado, a gente estereotipou alguém, ou alguém nos colocou um estereótipo e nós somos pessoas ruins. Na verdade, não é que alguém é ruim, nós não ainda aprendemos a fazer o bem. É diferente de ser ruim, né? Nós ainda não compreendemos o bem e estamos cada vez mais caminhando para compreender esse bem, caminhando para fazer um pouquinho melhor. Então, se eu tenho a chance de escrever uma nova experiência, uma nova história com essa pessoa, demonstrando que eu estou um cadinho melhor, demonstrando que eu consegui um pouquinho mais, e ela também, quantas coisas boas não vão fluir dos nossos corações? Que anteriormente só bastava chegar perto e já dava uma aflição, ansiedade, angústia, né? E com essa nova experiência, a gente já quer estar mais próximo, já gera carinho, já gera vibração positiva, já gera uma tolerância, já gera uma empatia que antes não gerava. Pode não gerar ainda o amor todo, mas já gera um cadinho de coisa boa. Então, olha como uma nova vida com uma pessoa que talvez possa ter feito algo difícil, eu ter feito algo difícil para essa pessoa anteriormente, pode me ajudar a reconstruir essa história e gravar tanto em mim como na pessoa algo grandioso, algo diferente. E quando eu conseguir fazer isso, quão bom não vai ser para mim e para a pessoa, né? Porque para e pensa, quando a gente lembra de alguém que a gente gosta, né? Quando a gente começa a pensar sobre as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, isso traz tanta coisa boa pro coração, né? Traz umas lembranças legais, traz uma energia tão gostosa. Mas quando a gente para e começa a pensar nas pessoas que a gente tem aflição, que a gente tem problema, que a gente tem discussão, que a gente tem conflito, que ficou tudo mal resolvido, quanto isso ainda dói no nosso coração, né? Quanto isso ainda nos deixa aflito. E se a gente tem a chance de reconstruir essa história, nem que seja num novo momento, numa nova vida, e ela é reconstruída com um resultado positivo, quão grandioso é o bem que isso vai fazer, tanto para mim quanto para a pessoa. Porque daquela memória triste, agora eu tenho uma memória boa. E eu posso lembrar daquela pessoa que antigamente me fazia chorar ou ficar angustiado. Eu lembro dela com um sorriso, um carinho, entendeu? E isso já me ajuda demais nas novas etapas da minha vida, como também vai ajudar ela. Então, no final das contas, a família vem fazer essa transformação também em nós. Porque quando a gente entende a reencarnação, irmão, a gente sabe que existe o véu do esquecimento, que a gente acaba tendo esse, não lembrando, né, das coisas de outras vidas, e isso tem um grande propósito, né? Às vezes a gente nasce numa família, né, com pai, mãe, irmão, filhos, né, também, depois podemos ter filhos, que a gente não lembra muito, a gente não lembra, né, nessa vida das vidas que a gente talvez possa ter tido com esses vínculos mais fortes que nós temos. E isso é uma grande bênção, porque se a gente talvez lembrasse de tudo, pode ter espíritos, né, com certeza terão espíritos também, que a gente teve desavenças, dificuldades, grandes questões em outras vidas, e que nessa vida, através da reencarnação, a gente nasce, né, somente nesse seio familiar, assim, para que a gente construa, igual você falou, reconstrua, né, cure esse laço através do amor, né, dessa conexão mais forte que há dentro de uma família, por exemplo, e mesmo que seja desafiador, como você falou, que assim, obviamente a gente pode ter até não ter essa sintonia, essa afinidade com esse familiar, com essa pessoa, mas é uma das melhores chances e oportunidades de a gente construir histórias bonitas, né, construir histórias de parceria, de superações, de apoio, né, mútuo, ainda mais quando é pai, mãe com filho, né, que é um amor incondicional, um amor muito grande, pode resgatar, né, fazer curas importantíssimas. Então, por isso que a gente vê que essa reencarnação, aonde nascemos, tem um valor gigantesco e que a gente não subestime, mesmo que, poxa, se você não sinta que você não se encaixa na sua família, entenda que se Deus permitiu você estar ali naquele meio, muitas vezes pode ser por esse motivo de uma certa cura e resgate, pode ser também por você ser às vezes você pode ser um instrumento construtivo e positivo para aquela família, né, para levar boas energias, inspirações a ela, né? Então, aqui a gente nunca pode taxar qual é o que foi que aconteceu, né? Como a gente falou no começo do nosso programa, cada caso é um caso, né? Cada vida aqui é específica, mas entender que esses laços familiares sejam bons, né, de grande afinidade, sejam esses mais dificultosos, nós temos que tirar o máximo proveito possível. E sempre lembrando, né, de família, que também não é assim, então
partir disso, eu vou conviver com a pessoa lá e ter que aturar minha vida inteira, ficar convivendo com uma pessoa que eu tenho muita dificuldade. Não é isso, né? Quando a gente tem certas dificuldades, é óbvio que a gente não precisa estar ali presente 24 horas ou convivendo com aquela pessoa. É mais naquele sentimento de eu não vou chegar e, sei lá, julgar e botar, sabe, excluir essa pessoa da minha vida e bani-la totalmente, assim, sabe? Desejar o mal para ela. Não, você pode ter a sua vida, seguir a sua vida, a sua jornada, mas sempre ter um sentimento e quando possível, né, trazer uma atitude, assim, sabe, construtiva que traga bons laços com essa pessoa, sabe? Não feche portas. Eu acho que se a gente nasce, né, não é quando é família, né? Porque se a gente tem esse laço, esse vínculo, existe algo ali a ser olhado, tratado, curado, e nós temos que ter um cuidado e atenção, e muitas vezes pedir ajuda nesses momentos, né? Como eu falei aqui, ir para terapia, um psicólogo, buscar ajuda até espiritual muitas vezes, né? Porque realmente tem encontros espirituais que são muito fortes, né? Então, que a gente possa buscar os meios para aproveitar essa encarnação, né? E sabe, trazer dentro do possível, essas curas e essas relações tão valorosas assim que temos na família, né, irmão? Então, cada vez mais a gente vai entendendo esses encaixes que nós temos com os familiares e a gente faz esse movimento de cura na nossa vida. Exatamente, exatamente. É isso. Então, a gente fica muito feliz, né? Nossa família aqui espiritual do nosso querido podcast, que vocês possam olhar com carinho, com mais atenção, tudo as nossas raízes, nossas origens, e a gente possa, reconectando com nós mesmos, né? Com nossas raízes, aproveitar o máximo dessa vida, que nada é por acaso, que nunca estamos sozinhos, e que a gente possa seguir em frente, vivendo, aprendendo, se melhorando, e tentando ser um instrumento positivo também para aqueles à nossa volta, em especial para nossos familiares e pessoas mais próximas. Então, a gente receba nosso abraço, família. Também vou deixar o irmão aí dar esse abraço querido, né, para todos que estão aqui ouvindo com a gente. E também desejar que a gente possa se reencontrar no nosso próximo episódio. Família querida, um abraço apertado. Gratidão pelos minutos que tivemos juntos. Gratidão pela conversa carinhosa que tivemos. Que vocês possam continuar um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, uma noite maravilhosa, uma semana, melhor ainda, e um mês ainda repleto de carinho e amor. E até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem em paz, fiquem em paz. Tchau, tchau.